Dia Nacional da Consciência Negra está fazendo 15 anos. Ele foi criado em 2003 no calendário escolar, mas só virou lei em 2011, há 7 anos. Nos estados de Alagoas, Amazonas, Amapá, Mato Grosso e Rio de Janeiro, decretos estaduais asseguram o feriado. 1 em cada 5 cidades do país já aderiram, mas em mais de 4.000 municípios ainda há bastante resistência, porque o feriado depende da boa vontade dos vereadores. A data é uma homenagem à morte de Zumbi dos Palmares, mais de 300 anos atrás. Zumbi é considerado um símbolo de resistência, o último líder do maior quilombo do período colonial, o Quilombo dos Palmares. Ter espaço e escuta é também sinônimo de resistência e libertação. Não por acaso, tem estreia nos cinemas nesta semana que celebra o Dia da Consciência Negra. É o filme Islã, Voz de Levante. O longa-metragem acompanha o surgimento e o crescimento no Brasil e no mundo desse movimento que mistura poesia, performance e críticas sociais. E o documentário celebra 10 anos da chegada do Islã ao Brasil e ainda leva o espectador para uma viagem a Paris e Estados Unidos para contar um pouco da história do movimento que vem da periferia, mas também ocupa outros territórios. Vamos ver um trecho. Welcome everybody to the slam. There are slams all over the world. Islã, o poeta tem 3 poesias de até 3 minutos e de sua autoria e sem acompanhamento musical. We are really here to celebrate the word and the freedom of speech. And true, the points don't really matter. 1, 2, 3! Well, it's all about competition. I mean, it's all about capitalism. Competition focuses people's attention. Abrem-se as portas e a diáspora se levanta e espanta. A dor, o medo, a dúvida, desconfianças, inseguranças. É mais diversão, gente. Por que eu me intimido? Não posso me intimidar. Slam is the one place where they all come. This is the community right here. This is the hub. É muita gente, 400 pessoas numa praça. And like any art form that's popular, which slam is becoming, there are great works of art being made by slam poets. Sou apenas um humano cheio de humanidades, vítima de flash, qual eu fui culpado. Vi aqui matar a cena, estava circulado. Será que vi tudo ontem, agora chega tarde? This is not a migration. Seus centímetros não suportam 9 milímetros. I feel like here people are more concerned about sharing their poem. What are you saying, rather than the scores? O que você quer de verdade? Ganhar ou tocar o coração das pessoas? Você quer tudo, né? Mensageiro, sim, senhor. Assinam um longa-metragem a pesquisadora, poeta e MC Roberta Estrela Dalva e a fotógrafa e montadora Tatiana Lohmann. E elas estão aqui com a gente para falar sobre a importância desse documentário que tem levado prêmios por onde passa. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Roberta, quero começar com você. O filme, vocês começam a rodar em 2011, terminam e lançam em 2017. Nesse espaço de tempo, você viu muita transformação do Islã, pelo menos aqui no Brasil? Nossa, muitíssima. A gente começou em 2008, lá no Núcleo Bartolomeu de Depoimentos, e a chamada no primeiro flyer, que fui eu que fiz à mão, era professores, atores, donas de casa, skatistas, pichadores, qualquer pessoa poderia participar. E ele era bem diverso, só que ainda a gente não via como a gente vê hoje, depois de 10 anos, a participação massiva das periferias, das mulheres negras, muito novas. Hoje em dia, no último campeonato que a gente teve nacional, a gente teve 5 finalistas, das quais 4 eram mulheres, 1 homem só, e 4 mulheres negras. E aí as coisas de gênero, identidade, LGBT, surdos, assim, abriu uma arena para que muitas vozes pudessem se achegar. Então, durante esses 10 anos, essas vozes chegaram. Então, e a característica era bem masculina, né, no começo do Islã. E, de repente, começou a abrir assim, uma brechinha para as mulheres se expressarem, especialmente as mulheres negras, e elas aproveitaram. Eu acho que tem um fato muito importante, que é a criação do Islã das Minas, que foi criado pela Tatiana Nascimento e um coletivo no Distrito Federal, que era um Islã para mulheres e feito por mulheres. Isso aí, hoje a gente tem, sei lá, várias filiais do Islã das Minas no Brasil, o Islã de Andaras do Norte, no Pará, o Islã das Manas, não sei onde, não sei. Então tem vários desses Islãs que as mulheres encontraram um lugar e daí se fortaleceram para chegar
nos outros slams que são mistos, né? Com a sua banca, com essa preparação, assim. E tem gente muito jovem fazendo slam, né? A gente já recebeu aqui meninas novinhas, 19, 20 anos, porque o slam hoje também está presente nas escolas, isso é muito interessante. Então, agora eu queria falar um pouquinho direto do filme. Vocês tiveram que cortar muita coisa, aquela coisa de cortar o coração, assim? Acho que a Tatiana pode falar que ela é a montadora. Então, para a Tatiana essa pergunta. Essa foi a parte mais difícil, mas frequentemente é uma parte muito difícil em documentários, ainda mais quando eles se constroem dessa maneira, como foi com o slam. Que não foi que a gente escreveu um projeto, foi atrás de um financiamento e daí planejou e saiu para fazer. A gente percebeu que aquilo estava acontecendo e precisava ser registrado e a gente saiu fazendo. E aí a gente foi entendendo o que o filme era, foi elaborando, foi tentando os editais, mas a gente demorou muito tempo para conseguir. A gente ficou durante 5 anos. Inclusive, as viagens internacionais foram feitas com dinheiro do bolso e da Miração Filmes, da Exótica, que é a minha produtora, que são as coprodutoras do início. E com isso a gente foi gravando, achando que tudo era importante e juntando esse material, e a gente chegou a ter, a gente tem hoje em dia umas 350 horas de material, das quais resultou um filme de 81 minutos. Então imagina como foi difícil escolher que pessoas, que poetas que estariam no filme, porque é claro que não estão os melhores no filme, porque isso não existe, inclusive, é uma brincadeira, essa coisa de dar nota para poesia. Da mesma maneira, as pessoas que estão no filme são aquelas cujas histórias e os momentos em que elas estavam ali foram se construindo como narrativa dentro desses 81 minutos. Sim. Então tem poetas incríveis, momentos incríveis que estão de fora. E a gente quer muito que esse material ainda vire alguma coisa, uma série, um portal na internet. Eu sempre falo isso porque quem sabe alguém ouve e nos convida. Vocês estão abertos. Estamos abertos para essa possibilidade. Como vocês chegaram nessa ideia do título, Voz de Levante? Bom, ele chamava Valendo a Vida, ele já teve esse nome porque era uma coisa de, como os moleques jogam futebol e falam Valendo a Vida, porque estava valendo a nossa vida também, né? A gente estava pondo muita energia. E aí, não, o título não é isso, ele tem que ter voz, mas é voz do quê? Voz de ação, voz da urgência, voz... E aí tem uma música da Lourdes da Luz, produzida pelo Alexandre Baza, que é um grande produtor do Brasil, e Voz de Levante chama a música, que é a música tema, né, do filme. Quando eu vi Levante, Voz de Levante, porque o Levante é a palavra que a gente tem preferido usar do que revolução, que é aquela coisa que se institucionaliza, né? O Levante, ele acontece, se desmancha, acontece em outro lugar, e se desmancha, acontece. Então, são vários, não é uma revolução, são vários levantes que constituem a força da resistência, né? Então, veio um pouco disso. Que bacana, assim. Agora, fala. Não, queria saber no cenário internacional, a gente falou aqui no Brasil. Eu queria entrar exatamente nessa questão. Queria saber como vocês andaram muito por aí. É muito parecido, por exemplo, o tema de quem participa do slam fora do Brasil é de tanta crítica social como é o que se faz aqui? Bom, a gente tem realidades muito diferentes na Europa e no Brasil, porém, Paris é uma coisa, Saint-Denis, que é a periferia de Paris, é outra. Então, onde os temas árabes, ali, né? Daquela molecada árabe, da molecada negra, que é filha de imigrante, é muito parecido. Sim. Né? Tem uma característica aqui que é bem diferente, que é, lá fora, os slams acontecem muito indoor, em clubes, em teatros, em bares. Aqui, a gente tem de 150 que a gente tem hoje no Brasil, 5 são em lugares fechados. O resto é tudo na rua. Então tem essa característica da retomada do espaço público, isso é muito legal, como seu por direito, e a ágora, né, o que é o lugar por excelência da política, né, discutir os problemas da polis, lá naquela coisa grega. Então se faz isso, só que na Grécia mulheres escravos não eram gente. E aqui é justo o formato é esse, mas os agentes são os cidadãos e as cidadãs, né? É política feita pelas pessoas e para as pessoas. Quer dizer, não foi a circunstância que levou a que fosse assim público, que fosse na rua? Ou nasceu ali, é o tal Levante, né? Aconteceu. O slam da Guilhermina é o primeiro slam de rua, que é um slam que acontece na Zona Leste de São Paulo, é na porta de um metrô. E aí eles não tinham lugar, vamos fazer aqui na rua, e é um lugar de passagem. Então foi bem interessante, você não precisa de nada, né? Você precisa de uma pessoa falando e uma ouvindo, e você já estabelece um acontecimento, uma performance. Agora, esse começo tinha pouquinha gente, assim, logo que começou o movimento, gente assistindo, gente participando, e depois, qual a diferença de público de lá e de agora?
Tinha até uma cena no filme, né, que a gente mostrava o Slam da Guilhermina com um pouquinho, e assim, o Slam Resistência já bateu 800 pessoas. Numa segunda-feira à noite. O da Guilhermina, 400, a gente até fala no filme, 400, 500 pessoas. Então, você imaginar, né, espontaneamente as pessoas se reunirem para ouvir poesia, está acontecendo alguma coisa, né? Que necessidade é essa de, em 2018, com o cenário que a gente tem político, as pessoas se juntarem para ouvirem umas às outras. Ouvir poesia, que sempre foi uma coisa da academia, poesia, aquela áurea. O Slam vem justamente para, no filme o Domi Buffaro fala, para destruir o prêmio de poesia, para destruir essa aura que a poesia tem, que é intocável. Então você, para ler, tem que ser muito, ou para escrever, tem que ser muito especial. Não, a poesia é para todos. Todos podem sentir, fazer, ouvir, fruir, aproveitar. Sim. Vocês viajaram para os Estados Unidos e para Paris. Tem alguma ligação do Slam, com o surgimento do Slam com esses países? Porque a final do Slam, inclusive, acontece em Paris, né? Paris é a segunda comunidade que tem mais Slam. Na verdade, a Europa tem muito Slam. E os Estados Unidos surgiu. Mas não, surge nos Estados Unidos com essa ideia de popularizar. E aí, a França é um país que tem muita tradição literária nas escolas, né? Entendi. Tanto que a gente viu, né, Tati? Acho que você pode contar um pouco quando a gente viu o Slam interescolar lá. Porque quando um dos primeiros lugares para onde a gente foi, na verdade, talvez assim, o que marca o nascimento do filme seja a primeira Copa do Mundo de Poetry Slam em Paris, que a Roberta foi representar o Brasil. E que foi o momento que eu falei, não dá para não gravar isso. A gente nem tinha ideia de fazer um filme. Mas você já conhecia a Roberta? Sim, nós éramos amigas e eu já tinha ido no Slam que ela promove aqui no Brasil, que é o Zap, e já tinha achado que aquilo dava uma série de TV, porque tem um quê de programa de auditório também, né? Sim. Mas não pensávamos num filme. Mas quando ela me falou que ela estava indo para lá, eu comprei uma passagem e falei, eu vou com você. Ela falou, quem vai registrar isso? Eu falei, ninguém. Ela, não! Mas eu tenho uma presença de espírito do documentarista também, assim, que eu vou de ver, né, onde vai dar. De ver a coisa quando ela está acontecendo. Antes de, porque o Slam hoje, ali, a Tatiana viu, ela falou, eu vou com você. E pegou o dinheiro do bolso, pôs o equipamento dela e carregava a mochila, gravava o som e ia fazendo na raça mesmo. Que legal. Assim. Agora, existe Slam fora da periferia? Existem slams. Existem slams no centro. Na verdade, não, estou falando assim, no mundo, na maior parte das vezes, é uma manifestação de periferia. Então, na Europa tem muitos slams no centro, por exemplo, nas cidades. Mas tem nas periferias também. E só que as características são um pouco diferentes, né? Como aqui. Eu acho que o slam congrega, por exemplo, o Resistência, ou nós, quando era na Pompeia, Norte, Sul, Leste, Oeste. As pessoas querem batalhar, os islâmicos começam a querer ganhar porque vale vaga, então as pessoas, é jogo, então é igual meio um pouco uma batalha de MC. As pessoas querem, quando você é islâmer, você quer jogar, você quer procurar, essa moleque quer jogar futebol, ele quer, onde que tem uma pelada ele tá, né? Legal. Vamos dar o serviço então? Vamos lá. Slam Voz de Levante estreia na próxima sexta-feira, 22 de novembro, nas salas do Espaço Unibanco de Cinema em Salvador. Cinema. Itaú? Eu falei Unibanco, é? Isso. Quinta-feira. Que a gente está acostumado em São Paulo, estreia né? Na quinta-feira. Unibanco, 22 é quinta. Itaú, tá bom? Em Salvador, Brasília, Curitiba, Porto Alegre e São Paulo. Na capital paulista, o longa está em exibição também na Sala Itaú Augusta. No Rio de Janeiro, no Itaú Botafogo e Sala IMS. Em Belo Horizonte, no Cine Bartes. E em Santos, no Cine Espaço Santos 3. É isso, né? Certinho. É isso. Tudo certinho? Era quinta, né? Estreia? Não, sexta. Estreia, 22 é quinta. Ah, é quinta-feira, é verdade. A gente é dia 22, pessoal, agora. Depois de amanhã. Vão correndo, avisem, porque é filme nacional, precisa de público para ficar, senão não tem esse esforço. Todo mundo. Meninas, muito obrigada. Muito sucesso para vocês com a estreia. Mas brigadão pela presença de vocês aqui. Obrigada.